Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao canal A Hora do Papa do YouTube. Aqui temos o objetivo de postar assuntos diversos da Igreja, notícias e curiosidades sobre o Papa Francisco. Vamos colocar sempre em pauta assuntos muito interessantes. Então fica com a gente até o final do vídeo, para não perder nada. Mas antes de tudo, convido você a deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber informações curiosas, instigantes, reflexivas e atuais. Somos um canal focado na qualidade de nossos vídeos e na qualidade da informação passada aos nossos seguidores. Tenho certeza que você vai curtir muito o que vamos trazer para vocês. O que significa o número 666? Quando se fala em 666 do Apocalipse de São João, surgem muitas dúvidas. O que significa o 666? Para não ser enganado, é preciso saber o que os números representavam para os antigos judeus. Por exemplo, os 144.000 eleitos, Apocalipse, capítulo 14, é o povo cristão, que não aderiu ao culto imperial, permanecendo fiel a Cristo. 144.000 é igual 12 vezes 12 vezes 1000. O número 12 era símbolo da perfeição, e é citado 187 vezes na Bíblia. O número 1000 representava a glória de Deus. O simbolismo do 666 é claramente interpretado pela Igreja. A mentalidade judia afirmava que o número 7 significava a perfeição e o contato com Deus, e o que estava abaixo era imperfeito, de modo que o número 6 era sinal de imperfeição, de erro. Temos, por exemplo, os 7 sacramentos, os 7 dons do Espírito Santo, as 7 dores de Virgem Maria e de São José, e outros mais. O 7 é um número símbolo de perfeição. O número 6 repetido quer dizer perfeição da maldade, e o autor do Apocalipse identifica a besta com o 666, fala dessa como de vários personagens, ou de alguém que perseguia os cristãos dessa época. Perseguição ao cristianismo. É bom lembrar que o Apocalipse foi escrito em grego no fim do século I, 95 d.C., e tinha como destinatário as comunidades cristãs da Ásia Menor, Apocalipse capítulo 1, que falavam o grego. Nessa época, essa região estava sob o domínio do Império Romano, e o cristianismo era duramente perseguido pelo terrível imperador Domiciano, ano 81 a 96 d.C. Esse imperador considerava-se um deus, e exigia que todos os seus súditos o adorassem, o que os cristãos jamais aceitaram. São João, assim escreve o Apocalipse, divinamente inspirado, proclama que, no final, o cristianismo sairá vencedor. Querendo dizer quem era besta, sem poder falar claramente para não ser acusado de crime de lesa majestade, estava desterrado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, conforme Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. De maneira que, o apóstolo fez uso da gematria, que consistia em atribuir um número formado pela soma das letras de certo alfabeto, para expressar uma verdade conhecida pelos leitores. Os números e os povos antigos não usavam o sistema arábico, o nosso, para expressar os números, mas sim, as próprias letras do alfabeto. Os romanos usavam apenas 7 letras. Também os judeus e os gregos atribuíam números às letras de seus respectivos alfabetos, mas de forma muito mais ampla do que os romanos, já que toda letra, grega ou hebraica, possuía um certo valor. Origem dos 666. São João era de origem hebraica, e escreveu o Apocalipse em grego. Se fizermos a gematria, que significa análise das palavras bíblicas, da expressão grega NVRNRSQ, César Nero, usando o alfabeto hebraico, totalizaremos 666, pois
N vale 50, V vale 6, R vale 200, N vale 50, R vale 200, S vale 60, Q vale 100, que somando é igual a 666. As comunidades da Ásia Menor falavam o grego, mas conheciam os caracteres hebraicos. São João misturou aí dois idiomas, ou seja, o grego e hebraico por esse fato. Se, acaso, o livro caísse nas mãos das autoridades romanas, que não conheciam o hebraico, não colocaria em risco seus leitores. Nero, ano 67 d.C., foi o primeiro grande perseguidor dos cristãos, e, na época em que foi escrito o Apocalipse, anos 90, Domiciano voltava a perseguir os cristãos com mais força e crueldade. Era um novo Nero. Essa e outras evidências levaram os estudiosos a interpretar que a besta do Apocalipse era o próprio imperador romano, perseguidor dos cristãos. Em Apocalipse capítulo 17, versículos 10 a 11 reafirma-se essa interpretação. Esse versículo diz: são também 7 reis, dos quais 5 já caíram, um existe e o outro ainda não veio, mas quando vier deverá permanecer por pouco tempo. A besta, que existia e não existe mais, é ela própria o 8º, e também um dos 7, mas caminha para a perdição. Os reis de que trata a citação são os imperadores romanos. Considerando, cronologicamente, os imperadores a partir da vinda de Cristo, até a época da redação do livro do Apocalipse. 5 já caíram: Augusto, ano 31 a 14 d.C., Tibério, 14 a 37, Calígula, 37 a 41, Cláudio, 41 a 54, e Nero, 54 a 68. Um existe, que era Vespasiano, 69 a 79, e um durará pouco, que era Tito, 79 a 81. Império deste que só durou 2 anos, a besta é o 8º. Domiciano, império que foi do ano 81 a 96 d.C. As duas bestas do Apocalipse, quem são? A primeira besta, que sobe do mar, versículo 1, é o próprio imperador de Roma, Domiciano, como foi explicado. O mar é o Mediterrâneo, onde se localizava Roma, a capital do império. Sua autoridade vem de Satanás, versículo 2, e as palavras blasfêmicas que profere, versículo 5, se referem ao culto de adoração ao imperador imposto por Domiciano a todos os povos do império. A segunda besta, que sai da terra, versículo 11, classificada como falso profeta, Apocalipse capítulo 16,19 e 20, é a ideologia do culto imperial favorecido pelas religiões pagãs. A prostituta, capítulos 16 a 17, significa Roma pagã e idólatra, versículo 9. Os reis das terras, que se prostituíram com ela, versículo 2, são os povos que adotaram o culto de adoração ao imperador. De maneira figurada, o 666 pode ser símbolo também de toda força, cultura, pessoa, que combata contra Deus e a sua Santa Igreja. São João dizia, no século I, que o anticristo já estava no mundo. Pessoal, o que acharam do conteúdo do vídeo de hoje? Vocês já conheciam o tema abordado? Gostariam de saber de algo mais específico? Outro assunto? Deixem seus comentários. Se gostaram do vídeo, deixem seus likes, se inscrevam no canal, caso não sejam inscritos, e ativem o sino de notificações. Todas as semanas trazemos vídeos com qualidade de conteúdo. Nosso canal agradece, até a próxima.